Dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, falamos um pouco sobre as propriedades do campo magnético, o que pode produzir, ou seja, que correntes elétricas produzem campos magnéticos, e agora a gente vai apresentar para vocês que variações no campo magnético podem produzir, ou seja, induzir correntes elétricas. Ou seja, a gente pode ter cargas em movimentos produzindo campo magnético, a gente pode ter variações no campo magnético que possam fazer as cargas se movimentarem. Mas vamos aqui apresentar. Nós vamos falar da indução eletromagnética, ou lei de Faraday, né, que tem muitas aplicações. Tá? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a lei da indução de Faraday. Esse aqui é o Faraday, tá? E o que tem é o seguinte, você coloca aqui uma espira, né, um fiozinho condutor enrolado na forma de uma espira, e liga aqui num dispositivo chamado galvanômetro, mas é capaz de detectar corrente elétrica, um perímetro, por exemplo. E aí a gente segura aqui, claro que a experiência é um pouco mais delicada do que essa, mas você segura um ímã aqui. Se você está com esse ímã parado, então, ou seja, aqui, quando você está segurando o ímã, você tem linhas de campo magnético aqui que vão atravessar essa espira. Se está parado, você não detecta nada, mas se você fizer um movimento, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, quando vai para frente, o galvanômetro aqui, ele detecta uma corrente percorrida num sentido, quando você está indo para trás, você detecta uma corrente no sentido contrário. Então, o que é que está ocorrendo aqui? O que está ocorrendo é que você tem um campo magnético que está variando, assim, ó, à medida quando você se aproxima, você coloca linhas de campo aqui mais dentro dessa espira, quando você está se afastando, você também diminui, né, a quantidade de linhas que cruzam essa espira. Então, na verdade, a gente está variando, não é exatamente o campo magnético, mas o fluxo de campo magnético nessa área da espira, certo? Se você variar, né, quantas linhas de campo magnético interceptam a área englobada por essa espira, você produz o campo magnético, tá? Você produz corrente aqui. Então, a variação que a gente chama do fluxo, né? O fluxo tem relação, né? Dá uma medida de quantas linhas, linhas de campo, né? Uma determinada superfície intercepta, tá? E aqui a gente tem, né, aqui um transformador, né? Que a gente pode fazer. Você tem quando você liga a chave, você tem uma corrente que é variável aqui, né? Você liga, gera uma corrente, um pulso de corrente, né? E aí, quando você tem, evidentemente, uma corrente variável, você tem aqui no outro lado, nessa espira secundária, um campo magnético que é produzido pela espira primária que varia. Variando aqui, você consegue produzir corrente. Então, é como se fosse uma indução, ou seja, você colocar uma corrente variando no tempo, na espira 1, você produz aqui na espira 2 uma corrente. Isso por conta da indução. E fluxo, ou variação no fluxo do campo magnético, induz uma corrente, produz uma corrente. E esse é o fenômeno que foi observado por Faraday, né? Agora vamos buscar descrevê-lo, né? A lei de Faraday diz exatamente o seguinte, que
se a gente produz uma corrente, é porque há entre dois pontos uma diferença de potencial, ou seja, uma força eletromotriz, uma FEM, chamada por Epson. E essa FEM é proporcional à variação do fluxo do campo magnético. Né? Então, se você tem o campo magnético varia no tempo, se a área varia no tempo, se o ângulo entre o campo magnético e a normal área varia no tempo, todos são três características, né? A área, o campo magnético, o ângulo entre o campo magnético e a normal dessa área. Então, tudo isso variar, nós podemos produzir entre dois pontos uma diferença de potencial que isso gera uma corrente. E esse sinal negativo aqui, eu vou falar depois, né, da lei de Lenz, se relaciona que essa diferença de potencial vai gerar uma corrente, essa corrente vai produzir um campo magnético, e esse campo magnético induzido, ele vai tentar se opor a essa variação do fluxo do campo magnético. Então, é como se a gente induzisse uma força eletromotriz de tal forma que essa força eletromotriz produz uma corrente que vai gerar um campo magnético que vai compensar essa variação. Ou seja, se o fluxo estiver aumentando, vai gerar uma corrente com um fluxo contrário para tentar fazer com que esse fluxo permaneça constante. Então, o sinal de Lenz tem esse sentido. Fluxo de campo magnético, mesma definição do fluxo de campo elétrico, vocês já conhecem, né? Isso aí já é trivial para vocês. Então, se a gente adotar aqui, por exemplo, um campo magnético constante, tá? Então, o fluxo vai ser a intensidade do campo magnético, a área e o cosseno do ângulo, né? Então, qualquer uma dessas, ou as três, ou qualquer uma dessas três quantidades variar, nós temos uma indução de uma força eletromotriz. Se a gente tem, no caso ali era 1 espira, se a gente tiver N espiras, a força eletromotriz se multiplica pelo número de quantidade de espira, né? Então, a força eletromotriz induzida multiplica pela quantidade de espira, tá? Então, ó, quando o campo magnético B é constante, aqui não existe nenhuma corrente induzida, tá? E permanece constantes a forma, a orientação e a posição da bobina. Quando alteramos qualquer um desses três fatores, surge uma corrente induzida. Então, se a gente mudar a posição da bobina, mudar a orientação da bobina, mudar até a forma da bobina, ou seja, se a gente mexer nessa área aqui, né, que é interceptada pelas linhas de campo magnético, isso vai produzir uma corrente elétrica induzida. Tá? Então, a gente tem uma esfera em repouso aqui, né? Se o campo magnético está aumentando aqui, o fluxo aqui dentro dessa área vai aumentar e isso vai produzir uma corrente elétrica. Tá? Então, essa é a lei de indução de Faraday. Então, aquilo que eu estava falando sobre o sentido, né? O sentido dessa FEM. Ou seja, qual é o sentido que a corrente vai ser percorrida. Então, vamos lá. Temos um espira. Aqui, o campo elétrico, vamos imaginar que forma um ângulo φ aqui com a normal, né? Com esse vetor A, que é o vetor normal, aqui a área. Então, vamos imaginar que o fluxo está aumentando, certo? O B está aumentando, né? Ou seja, o sentido... Então, olha, o B está aumentando, né? O B está para cima aumentando. Então, o fluxo está aumentando. Eu preciso gerar uma corrente elétrica no sentido contrário, ao contrário, para eu produzir, olha, se você colocar aqui,
o seu polegar vai indicar um campo magnético aqui para baixo, né? Não, sentido aqui para baixo. Na verdade, assim, desculpa. Você coloca aqui se você percorrer no mesmo sentido. Então, a esfera tá assim, vamos imaginar aqui, ó, e o campo magnético está aqui aumentando para cá. Então, para eu compensar esse aumento do campo magnético, eu preciso produzir um campo magnético, né? Induzido aqui para baixo. E para baixo, né, eu coloco o sentido do polegar, ó, a corrente vai ter que ser esse sentido. Se o B estiver diminuindo, eu preciso gerar mais campo magnético subindo. Eu gero mais campo magnético subindo, né? Então, gero mais campo se a corrente estiver sendo percorrida nesse sentido. E o mesmo vale para cá, ó. Se o vetor estiver para baixo, estiver aumentando, então eu preciso gerar mais campo magnético interceptando aqui essa. Então, a esfera vai ser percorrida no sentido anti-horário. Aqui, se estiver diminuindo, então eu preciso compensar essa diminuição. Eu vou gerar aqui uma corrente, né, nessa espira, de tal forma que eu produza mais campo magnético para baixo. Então, ele tem que estar no sentido horário. Ok? Essa é o sentido daquele sinal negativo, que é a lei de Lenz, né? Ou seja, a corrente induzida produzida pela variação possui o sentido horário, né? Por que produz sentido horário? Isso é observada de cima para baixo. Então, o campo magnético adicional, né, que é o campo magnético induzido, é criado por ela orientada de cima para baixo, ou seja, para baixo, opondo-se à variação do campo magnético de baixo para cima. Então, o que é isso que eu estava falando? Estou aqui para cima, está aumentando, eu preciso gerar uma corrente no sentido horário que vai me fazer gerar um campo magnético induzido para baixo para compensar essa variação. Então, é isso. Você vai ter, ó, você coloca o polegar no sentido da corrente, vai ser sempre gerar. Ó, se a corrente tivesse ao contrário, né, você está gerando, né, essa corrente vai gerar campo magnético entrando. Se ela tivesse assim, vai ter subindo, né? Sentido horário, campo magnético entrando. Sentido anti-horário, campo magnético, ou entrando não, para baixo, sentido anti-horário, campo magnético para cima, dentro da espira. Então, é só colocar o seu polegar no sentido da corrente e apontar para a posição que você quer. Então, se tiver, ó, sentido horário, dentro da espira, está para baixo. Sentido anti-horário, dentro da espira, vai estar, se eu pegar assim, sentido anti-horário, dentro da espira, subindo. Tá? Então, esses são os sentidos. Ó. Quando eu aproximo o ímã aqui para baixo, eu estou aumentando o número de linhas interceptadas, né, a intensidade do campo magnético, então eu tenho que gerar um campo para compensar. Então, ele vai ser no sentido aqui, no meu caso, anti-horário. Se eu afasto, gera no sentido horário. E assim, você... Tá? Se a gente, no caso aqui, inverteu, ó, ele inverteu aqui, ó, o polo do ímã, inverte aqui os sentidos também. Ok? Então, essa é a lei de Lenz. Explica aquele sinal negativo. Por fim, vamos falar de força eletromotriz produzida pelo movimento, fé indevida pelo movimento. Então, vamos imaginar o seguinte, duas situações. A gente tem aqui uma região de campo magnético uniforme, entrando aqui no plano, então esse xizinho
campo magnético, a gente coloca uma haste aqui, uma haste aqui que contém cargas livres, tá? E a gente faz essa haste se movimentar. Então, imagine uma cargazinha dessa haste aqui, tá? Uma cargazinha aqui. Se você aplicar aí qual é a força que essa carga com esse movimento aqui vai sentir na presença desse campo magnético, então nós temos assim, ó, então campo magnético, sentido da campo magnético, velocidade, força vai estar para cima, tá? Então, isso lá, quando a gente foi falar de magnetismo, tá? Força, ou velocidade, campo magnético, e a força vai estar para cima. Então, o que vai acontecer nessa haste é que cargas vão estar sendo atraídas aqui para cima, né? Vai ficando positiva, e isso aqui, essa parte superior da haste vai ficando mais positiva, e essa parte inferior da haste vai ficando mais negativa. Isso vai produzir um campo elétrico aqui, tá? Isso vai produzir um campo elétrico, e esse campo elétrico é justamente no sentido, né, do terminal positivo para o negativo, né? Então, o que nós temos é que essas coisas precisam se compensar, né? Quando a gente está se movimentando, né? Então, esse campo elétrico aqui que é de tal forma que precisa compensar, né? E qual é essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial é dada pelo campo elétrico vezes essa distância, né? Isso a gente já mostrou lá atrás. Tá? E esse campo elétrico, como essa força elétrica induzida precisa ser, né, compensar essa força magnética aqui, então esse E vai ser BV, tá? Então, essa diferença de potencial aqui, que é produzida, ela é dada por velocidade vezes o campo magnético vezes o L. Tá? Então, essa força eletromotriz induzida aqui, devido a esse movimento, é a velocidade de deslizamento da haste, o campo magnético uniforme vezes o comprimento da haste. Se a gente colocar aqui essa haste, ela está sendo arrastada a uma velocidade, né? Se a gente pega aqui, ó, a haste, a velocidade e o campo são mutuamente perpendiculares, né? Se você colocar aqui, ó, um condutor aqui, ó, essa diferença de potencial aqui, essa haste vai gerar uma corrente nesse sentido. Então, isso aqui é o caso do... Se a gente quiser generalizar para um fio de qualquer formato, né, a gente generaliza aqui através dessa expressão. Então, a força eletromotriz vai ser um integral de caminho aqui, ó, dessa expressão, produto vetorial, entre a velocidade, né, que você desloca aí essa condutor de qualquer formato, né, vezes que está dentro de uma presença de um campo magnético, B, produto interno, né, do elemento, né, de integração desse caminho, né. Então, vamos falar, por fim, aqui, de campo magnético induzido, né, os campos elétricos induzidos. Então, da mesma forma lá, se você... É uma maneira de você... Na verdade, é uma maneira de enxergar, né? Se você tem um movimento de cargas aqui, você pode imaginar que existe um campo elétrico sendo gerado aqui, tá? E vai fazer com que essas cargas
se movimentem, tá? Então, aqui nós temos a carga, né, vezes a FEM, que vai ser justamente, ó, você pode fazer, que vai ser o campo elétrico vezes 2πr. Então, o campo elétrico induzido vai ser justamente a força eletromotriz dividido por 2πr. Certo? Bom, outra maneira é se você pegar, saber quem é a força eletromotriz, tá? Vai ser justamente, aí substitui aqui pela lei de Faraday, tá? Então, lembrando quem é o B aqui, vai ser simplesmente, quando fizer aqui, o fluxo do campo magnético, o campo elétrico aqui vai ser menos R sobre 2 dB dt. Então, o campo elétrico induzido, né, ele é induzido pela variação do campo magnético. Então, a gente pode generalizar a lei de Faraday, né, que essa força eletromotriz induzida, na verdade, essa força eletromotriz induzida é uma integral, né, que vem um pouco dessa relação do trabalho, né? Assim, ó, qual é o trabalho que é realizado para fazer um ciclo completo aqui, ó, né? Força eletromotriz, o trabalho, que é carga vezes a força eletromotriz, não é isso? Então, vai ser o quê, ó? Força, que é, vezes a distância percorrida aqui, né? Que é 2πr, tá? Então, é como se a gente estivesse falando do trabalho, né? Trabalho por unidade de carga, né? Então, você tem um campo elétrico induzido pela variação do fluxo de campo magnético, tá? Aqui vem justamente qual é esse fluxo aqui? A ou é B vezes πr quadrado. Então, πr quadrado vai ficar, ó, R sobre 2, né? Porque π cancela com π, fica o 2 aqui, e fica R quadrado sobre R, fica o R aqui, tá? Então, era isso. Sobre lei de Faraday, essas eram os nossos apontamentos. Aí, qualquer dúvida nas nossas aulas ao vivo, a gente esclarece mais. Até a próxima.